Notem que, nesse caso, nós inserimos subtotais para o campo região, certo? Mas eu posso ter subtotais em diversos níveis, ou seja, para vários campos dos meus dados. Eu posso permanecer com esses subtotais aqui por região e colocar mais um subtotal, por exemplo, por cliente. Lembrando que, para isso, esses dados precisam estar ordenados, ok? Então, como que nós faríamos? A mesma coisa, né? O mesmo processo. A gente vem aqui em dados, vamos selecionar aqui a opção subtotal. E aqui eu vou deixar como função soma, só que a cada alteração de... Então, vou escolher aqui o campo clientes, né? Adicionar subtotal A, vou deixar no valor também. Substituir, não vamos substituir, vamos desmarcar, porque eu quero que permaneça os subtotais anteriores, certo? E vou clicar em OK. Então, agora o que acontece? Vejam, ele começou com a região capital, aqui eu tenho o mesmo cliente, quando quebrou o cliente, ele inseriu uma nova linha de totais, de subtotais, aliás, né? Aí, continua com a mesma região, mas agora é outro cliente. Então, aqui, quando terminou os dados deste cliente, ele inseriu uma nova linha de subtotal. E logo abaixo, como nós não tínhamos mais clientes para essa região, ele colocou, então, os subtotais com relação à média, ao total por valor e ao total por quantidade. E notem também que aqui à esquerda nós temos agora mais um subnível, tá? Então, o último nível, como eu comentei, vai ser sempre os meus dados expandidos, como na minha planilha original. Já os demais eu vou poder selecionar para ter as visualizações conforme o meu desejo, tá? Então, aqui eu tenho todos os totais, aqui eu tenho os totais de valores por região, aqui eu tenho os totais dos valores por região mais as quantidades, no nível 4, não, no nível 3. No nível 4, eu tenho a média também por região. No nível 5, eu vou ter, então, os totais por clientes e por região, tá? Então, essa é a ideia dos subtotais. Vamos dizer que eu não queira mais trabalhar com esses subtotais, não quero mais, ou eu quero tirar tudo, quero fazer tudo de novo, enfim, tá? O que eu faço? Venho aqui em subtotal novamente, e aqui eu tenho a opção de remover todos. Então, é só clicar aqui, e ele vai voltar à situação original da minha planilha, dos meus dados, certo? Então, o subtotal é bastante interessante quando eu tenho planilhas com muitos dados, ok? E quero, então, inserir esses valores de subtotais para cada grupo de dados, tá? Bom, o Excel nos fornece também a função subtotal. Então, nós temos uma ferramenta, que é essa ferramenta de subtotais, e eu tenho também uma função de subtotal. Qual que seria a diferença dessas duas? Bom, a função subtotal, ela também vai calcular a soma de um determinado intervalo de valores, ok? Quando é que eu vou poder utilizar elas? Sempre que eu quiser, então, inserir subtotais nos meus dados, tá? Só que nesse caso, eu vou inserir subtotais manualmente. Ah, mas então, utilizar a ferramenta subtotal é muito mais prático. Nesse caso, sim. Mas eu tenho uma outra ocasião em que a função subtotal vai me ser muito prática e muito melhor de eu usar. Por exemplo, vamos dizer que eu tivesse aqui na minha última linha uma linha de total geral, tá? Então, eu vou acrescentar aqui uma função de total, vou pegar aqui a autossoma, e aqui também uma função
de total, tá? Beleza. Então, eu tenho essa linha de totais, que é o total geral de todas as vendas que eu tive neste período. Bacana. Acontece que, se eu vim aqui nos meus dados e inserir um filtro, vou colocar aqui o filtro, por exemplo, vamos dizer que eu quisesse pegar só a região litoral. Então, vou desmarcar todos aqui, vou pegar só a região litoral e dar um OK, tá? Notem que a função soma com os meus totais sumiu daqui. Isso porque quando eu fiz a seleção aqui da região, ele simplesmente ignorou aquela minha linha de total, tá? Porque na minha linha de total, nesta célula aqui, eu não tenho valor nenhum. Então, se eu verificar aqui no nosso filtro, nós vamos encontrar uma célula aqui que não tem nada, que está vazia. Se eu clicar nela aqui, agora sim, ele me trouxe, então, a minha linha de total geral, tá? Perfeito. Mas, aqui tem um outro problema. Se eu pegar e efetuar a soma desses dados aqui, eu vou verificar que não corresponde a este valor. Então, a soma desses valores é igual a 5.291,90, tá? Da mesma forma, a soma dessas quantidades. Então, aqui eu tenho um total geral de 714 para essa região. E aqui o que ele está me mostrando é o total geral de todas as regiões. Então, eu gostaria que esse total correspondesse àquela região ou aquele dado que eu estou filtrando. Como é que nós fazemos isso? Utilizando a função subtotal, tá? Então, vou tirar essa função soma daqui. E aqui, então, nós vamos utilizar a função subtotal. Notem que a função subtotal, ela traz uma lista de operações que eu posso escolher, tá? No nosso caso, nós vamos querer uma soma, então, eu vou informar aqui o número 9, ponto e vírgula, e aqui eu vou inserir o intervalo de valores, tá? Lembrando que aqui eu estou com os dados filtrados, o meu intervalo começa na F2 e vai até a F184. Então, vou colocar aqui manualmente F2, dois pontos, F134, somente para não precisar sair da função, tá? E vou dar o Enter. Então, coloquei aqui qual que é a operação que eu desejo e qual que é o intervalo que eu vou considerar. Vou dar o Enter e vou arrastar, usar a opção de auto-preenchimento para buscar, para preencher com a fórmula na outra célula. Então, notem que automaticamente ele trouxe os valores totais referentes a quê? Referente a essa região que eu tenho selecionado. Então, se a gente for verificar, agora está certinho, tá? Se eu trocar a região aqui, vou pegar agora, em vez de litoral, vou pegar a região capital, dá um OK. E notem que agora ele me trouxe o valor total somente dessa região aqui, tá? Então, a gente pode conferir facilmente selecionando as células de valores, tá? Exatamente. Então, essa função subtotal, ela vai ser bastante prática para nós utilizarmos quando nós temos planilhas com muitos dados, tá? E queremos filtrar esses dados por grupos e desejamos que, mesmo assim, ele me mostre o subtotal para este grupo, tá? Se eu desfazer o filtro, então pegar e selecionar tudo, ele vai me dar o valor total de todos os dados, ok?